Olá, muito obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN. Para você, o nosso grande abraço. Desejo de muita proteção divina, muita paz, muita saúde em primeiro lugar para você que nos acompanha. Agradeço você que nos acessa pelos nossos perfis no Facebook do Cubo Notícias. Tem os perfis e também tem a página do Cubo Notícias. É importante você curtir ou seguir a página para receber as informações aí direto na sua timeline. Lembrando que nos últimos meses estivemos aí ultrapassando de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil. Em dezembro chegamos a 1 milhão e 600 mil pessoas que num prazo de 28 dias passaram pelo nosso Facebook do Cubo Notícias. E eu agradeço a cada um de vocês. E nesse mês de fevereiro nossa passagem de janeiro para fevereiro foram mais 1 milhão 200 e poucas mil pessoas que passaram aí pelo nosso Facebook. Mas curta e siga a nossa página para receber as informações. Se você não tem o Facebook, vai lá e segue o nosso Instagram, tem também o Twitter, o nosso canal do YouTube e o principal, que é o nosso site do Cubo Notícias. Bom, vamos destacar para você as notícias de Porangaba e do nosso interior paulista neste início de final de semana. Hoje, sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2023. E nós vamos destacar a previsão do tempo para este final de semana e também já o começo da próxima semana para Porangaba e as cidades vizinhas. Vamos conferir. Pois bem, nós tivemos quarta-feira, quinta-feira, sem chuva aqui na cidade de Porangaba. Estamos gravando o nosso Jornal OCN agora nessa tarde de sexta-feira e lá fora já dá para ouvir, né? Dá ou não dá? Você estava achando que esse final de semana não ia ter chuva, que ia ser um final de semana 100% ensolarado? Você achou isso? E acabou se lascando. Pois é, você achou errado porque a chuva volta neste final de semana. Parece que tem até uma instabilidade, que é um ciclone lá no oceano, na altura da região sul do Brasil, e impulsionando essa carga de nuvens, trazendo muita umidade do oceano para parte da região sul, mas principalmente para a região sudeste. É o que trará chuva para a gente, como nós vemos aí nessa previsão que serve para Porangaba e também as nossas cidades vizinhas. Sabadão vai ser marcado de chuva. O sol vai aparecer com algumas nuvens, o sol dá as caras até de uma maneira bem extrovertida na manhã de sábado e vai fazer calor quando o sol aparecer, 30 graus de máxima. Só que daí o tempo vai fechando. No final da manhã, começo da tarde, chove rápido durante o dia e também tem pancadas de chuva à noite. Sábado à noite todo mundo quer chuva? Não, né? Mas vem chuva. A mínima vai ser de 20 graus durante a noite. Sábado aí com máxima de 30, mínima de 20. Chuva rápida de dia e de noite. E no domingo também tem chuva. E mais calor. Dá-lhe calor no domingo porque o sol vai aparecer. As nuvens vão aumentar só no final da manhã. E até lá a temperatura chega aos 31 graus. Domingão de muito calor, mas as pancadas de chuva vêm à tarde e à noite. A mínima vai ficar nos 20 graus. Sensação de abafamento. Segunda-feira, mais calor ainda. Tá achando que não vai esquentar mais? Calma, peraí. Segunda-feira, calor, o sol aparece no meio de bastante nuvens, vai aumentar essa quantidade de nuvens à tarde, as pancadas de novo à tarde e à noite. Máxima de 32 graus, abafamento à noite, 20 graus. Na terça, mais calor e mais chuva. Terça-feira o sol aparece, aumento de nuvens, a mesma coisa, é repeteco, viu gente? Vai ser assim durante essa semana que se aproxima. O sol aparece,
vai ter o aumento das nuvens no final da manhã e a chuva vem à tarde e à noite. 33 graus, bastante calor na terça-feira, a mínima é de 21, noite também noite e madrugada também bem abafadas na terça-feira. Então essa é a previsão do tempo, aumento do calor, mas também aumento das possibilidades de chuva, coisa que a gente não viu nos últimos 2 dias, mas já volta a ver hoje, sexta-feira, que já começa a garoar aqui na cidade de Porangaba. Bom, gente, com o calor, a gente já falou aqui várias vezes, chega o verão e, infelizmente, uma das consequências do verão são as mortes por afogamento. Claro, esses 2 casos que nós vamos destacar aqui são casos que estão sob investigação, mas tudo aponta que são casos referentes a mortes por afogamento. Não são descartadas outras possibilidades, mas a possibilidade primária é de que sejam mortes por afogamentos. O primeiro caso é esse que você vê aí na tela, na cidade de Tatuí. Este jovem de 20 anos é o Nicolas José Anselmo, bem conhecido lá em Tatuí, e ele foi uma vítima de uma morte sob suspeita que está sendo investigada. Ele foi encontrado no rio da estação de tratamento de água e esgoto de Tatuí. O corpo dele foi encontrado terça-feira. O Nicolas estava desaparecido desde a sexta-feira passada, dia 3. De acordo com o Corpo de Bombeiros, no domingo, a família encontrou o carro do jovem às margens do rio, onde ele costumava nadar aos finais de semana. Fazia calor, final de semana ele pegava o carro dele e ia até este rio para nadar. A polícia recebeu essa informação, foi até o local, acompanhada de técnicos da polícia científica. Eles foram acionados e encontraram o corpo dele na estação de tratamento de água e esgoto. A polícia fez a remoção do corpo e agora um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil de Tatuí, onde a causa da morte está sendo investigada, mas a um primeiro momento leva a crer que foi uma morte por afogamento. Outras mortes, e agora eu falo mortes porque são 2 vítimas, também estão sendo investigadas na cidade de Pilar do Sul, aqui também no interior de São Paulo, aqui também na nossa região administrativa de Sorocaba. São 2 mortes, esses 2 homens aí. O último é esse senhor que foi encontrado dentro do rio Turvo, o rio Turvo que passa por Pilar do Sul, e o corpo dele foi encontrado ontem à tarde. É o senhor Luiz Gomes da Silva Júnior, estava desaparecido desde o dia 27 de janeiro, quando foi visto na companhia de 2 rapazes. Um dos amigos é esse que está do lado aí, é o Leandro Benedito de Souza Paula. Ele também foi encontrado sem vida no Ribeirão. Ele desemboca ali, né? O Ribeirão, ele desemboca no Rio do Turvo, em Pilar do Sul. Ele foi encontrado na segunda-feira, agora dia 6. E na quinta, portanto, ontem, foi encontrado o corpo do seu Luiz Gomes. Conforme o registro policial, ao identificar a ligação entre as vítimas, buscas começaram a ser realizadas nas proximidades do Rio Turvo. Após 2 dias, os bombeiros encontraram o corpo do senhor, do seu Luiz, flutuando na água em estado avançado de decomposição. Assim como o Leandro, que foi encontrado na segunda-feira, este senhor não apresentava lesões no corpo. Então, é possível que seja morte por afogamento? Sim, é possível, mas as causas estão sendo investigadas. Equipes policiais foram ao local, acionaram o Instituto de Criminalística, que examinou o local e levou o corpo ao IML, o Instituto Médico Legal. Agora o boletim de ocorrência também foi registrado na Polícia Civil, que está
investigando a ligação entre os casos e também a causa da morte de ambos. Então é isso, gente. Muito cuidado ao frequentar rios, por mais que você conheça, né? É necessária também algumas precauções, como por exemplo, não ingerir bebida alcoólica antes de nadar, não se alimentar antes de nadar, porque quando você se alimenta, o processo digestivo do corpo humano, ele centraliza o seu metabolismo todo para essa tarefa de digestão, e se você vai fazer um exercício físico como o de natação, que exige demais do metabolismo, você acaba perdendo as forças, tendo cãibra, congestão e não consegue nadar. Por mais que você saiba, você não consegue, porque o seu corpo entra num colapso metabólico, já que ele está concentrado nesse processo digestivo. Bebida alcoólica também é a mesma coisa. Quando você consome bebida alcoólica, o organismo também entra num processo metabólico centralizado em dissipar essa substância do corpo. Também você vai nadar, por mais que você saiba, muitas vezes você também não tem a resposta do corpo para esse tipo de tarefa. Então, mas vale ressaltar, ambos os casos, tanto o de Tatuí como o de Pilar do Sul, estão sendo investigados para ver se não tem a possibilidade de ter sido, né, outra coisa. Bom, gente, vamos agora com as notícias aqui de Porangaba. E hoje nós temos um espaço do internauta aqui. É o espaço onde nós reservamos para você apresentar a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão, também o seu elogio ou a sua ideia. Sugestão, ideia, mesma coisa, né? Já falei, redundância. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! Hoje nós temos aqui uma crítica de... Aliás, temos críticas de mães de alunos aqui da nossa cidade. Essa aqui foi publicada nas redes sociais pela moradora Nevinha Dias. E ela diz o seguinte, ela publicou ontem, quinta-feira. Mal começou o ano escolar e os mesmos problemas com ônibus escolares estão acontecendo. Cansa, viu? Este entra ano, sai ano e todo ano a mesma coisa. Ônibus que chegam antes da hora ou atrasados. Micro-ônibus que cabem 30 alunos levando 60. Monitores e motoristas sem educação com os pais e sem paciência com as crianças. Por enquanto, estou só observando para ver até onde vai essa bagunça. Daqui a pouco tem que começar a dar nome aos bois. Parece que se acostumaram, enquanto não fazemos barulho, nada entra nos trilhos. Só por Deus mesmo, disse a moradora Nevinha Dias. Então tá aí a moradora criticando, segundo ela, há aí um número de alunos superiores à capacidade do veículo, né? Segundo ela, um micro-ônibus onde 30 alunos deveriam ser levados, estão levando cerca de 60, bem mais. Claro que não dá para dizer que se é esse o número exato, mas ela faz aí uma média ali do que ela vê. Ela diz também que os monitores e motoristas distratam os pais, né? Ela reclama também sobre o horário da chegada dos veículos. Um dia ou chega muito cedo ou chega muito tarde. Precisa também haver uma melhoria neste sentido de haver um horário fixo. Outra coisa, a gente também precisa cobrar dos pais para que no horário certo os pais estejam com as crianças no ponto de ônibus. Há uma reclamação dizendo aqui, o motorista disse que o ônibus não espera o aluno. Olha, não espera mesmo, ele tem um horário. Agora, se o horário também está desorganizado por parte do transporte escolar, isso precisa ser organizado
para que o motorista ou os responsáveis pelo transporte tenham a possibilidade, tenham a moral para falar do horário, né? Porque se o ônibus escolar não cumpre o horário, o pai fica naquele negócio, se eu for muito cedo, vou ficar lá no sol ou na chuva com meu filho esperando. Se eu vou muito tarde, o ônibus passa mais cedo. Então tem que ter um horário fixo. Pelo menos na época que eu estudava era assim, o horário era certinho, dava certinho. Em todos os anos que eu estudei e dependi de transporte público, né? Todos os anos que precisei de transporte público ou utilizei transporte público escolar, sempre foi muito bem organizado. Agora precisa organizar isso. Está muito desorganizado, segundo não apenas a Nevinha, mas outros pais de alunos. Ou o ônibus chega cedo demais, aí os pais não estão com os alunos lá no ponto e o ônibus não espera mesmo, ou o ônibus atrasa demais, aí o pai e a mãe ficam com aquele negócio, não vou levar nesse horário porque ele chega mais tarde. Aí é aquele conflito onde o pai e a mãe não encontram o horário certo de estar com a criança ali no ponto de ônibus. Precisa organizar isso. Outra coisa também, a logística dos veículos para pegar os alunos. Tem que usar veículo maior onde tem mais alunos, veículo menor onde tem menos, né? Parece que essa logística também precisa ser melhorada. Bom, aí também os senhores motoristas, né, e monitores estão recebendo sempre sucessivas, alguns, claro, não todos, alguns recebem sempre críticas de alguns moradores por parte do tratamento que tem com o público. Os senhores monitores e motoristas que distratam, eu estou falando os que distratam, não estou falando que todos distratam, mas os senhores monitores e motoristas que distratam pais e mães de alunos, não se esqueçam que os impostos desses pais e mães pagam os salários dos senhores, tá bom? Os senhores só estão empregados graças ao contribuinte que paga o salário dos senhores. Então, trate melhor o seu patrão, porque o pai e a mãe de um aluno de um ônibus escolar é seu patrão, motorista e monitor de ônibus. É ele que paga o seu salário, não é o prefeito. O prefeito ou a prefeitura é a via de pagamento, mas a moeda de pagamento, sai do bolsinho, da gente, tá? São seus patrões, trate bem os seus patrões. Você, funcionário público no geral, trate bem os seus patrões. Nós somos seus patrões. Outra reclamação que nós recebemos de outra mãe de alunos. Segundo ela esteve, na semana passada, na garagem de ônibus, onde ficam os veículos da empresa que presta serviços terceirizados aqui em Porangaba, e ela fez esses registros aí, desses veículos. Para quem não sabe, parte do transporte escolar é realizado por uma empresa terceirizada, contratada para fazer esse transporte de alunos. E conforme você vê as imagens, ela mostra pelo menos 2 veículos aí sem vidros nas janelas. Ela diz que há outros problemas que ela não conseguiu registrar na hora, né? Mas de imediato ela conseguiu registrar essas imagens aí desses 2 ônibus, pelo menos, que pertencem à Aviação Estevam, que há anos tem reclamações por parte também do povo, né, também por parte da população, sobre as condições dos veículos. Há uns 3, 4 anos já falamos dessa empresa, já apresentamos reclamação, imagens, né, e não adiantou. A empresa, não sei o que acontece, continua realizando o transporte de alunos aqui em Porangaba. Participou do processo licitatório e levou mais uma vez, né, o serviço de transporte de alunos aqui em Porangaba. Mas continua reincidindo dos mesmos erros, né, colocando veículos onde a segurança dos alunos é colocada em risco. Wellington, mas é só a falta de um vidro na janela, será que tem tanto problema assim? Bom, eu vou relatar um caso aqui, gente. Quem é de Porangaba há muitos anos
vai se lembrar. Quem estudou na escola Aldo Angelini entre o período da manhã e o período da tarde, no ano de 1996, vai se lembrar ainda mais porque presenciou esse caso. Eu estudava na parte da tarde, chegava de manhã, no final da manhã estudava na parte da tarde. Pois bem, em 1996, não vou me lembrar o dia, nem o mês, mas eu me lembro muito bem o ano. Em 1996, os ônibus escolares, e ainda creio que funcione assim, eles chegam da zona rural, eles sobem até a escola Aldo Angelini, deixam os alunos que estudam no período da tarde lá e depois vão até a Joaquim Francisco de Miranda, o famoso grupo. Naquela época a mesma coisa. Um ônibus escolar chegou, foi até a escola Aldo Angelini, parou bem em frente à escola Aldo Angelini, onde desembarcaram os alunos que estudaram ou que estudavam no período da tarde. Né? Os alunos desceram e ficaram no veículo. Os alunos que estudavam na Joaquim Francisco de Miranda. O ônibus ia descer até o grupo para deixar os alunos lá. Pois bem, desceram todos os alunos da escola Aldo Angelini ali e o ônibus deu partida e começou a rodar. Neste momento, um aluno estava com a cabeça e parte do tronco para fora da janela. Tinha uma janela neste ônibus que não fechava. E o aluno estava com a cabeça e parte do tórax para fora. O que aconteceu foi o seguinte: o ônibus saindo do meio-fio, estava estacionado, nos primeiros metros que o ônibus trafegou, o aluno não viu, ele teve a cabeça dele prensada entre um poste e a lataria do ônibus, a janela do ônibus. Ele teve traumatismo craniano e fratura do pescoço. Foi uma cena horrível. E esta criança veio a óbito no local. Ela morreu no local. Quem estudou na escola Aldo Angelini em 1996, período da tarde e da manhã, se lembra desse caso. Quem é de Porangaba também, desde esta época, também se lembra. Então, nós olhamos essas imagens aí, é só uma janela que não fecha ou está faltando um vidro. Olha, nós já tivemos exemplo de uma tragédia aqui na nossa cidade. Há muito tempo? Sim, é verdade. Há muito tempo. Naquela época não tinha nem monitor de ônibus. Mas aconteceu. E aí, nós vamos dar chance para acontecer? No mais, também não é permitido pelo Código Brasileiro de Trânsito um veículo trafegar sem vidro das janelas. Então esse veículo também encontra-se irregular para trafegar. Então, tá aí reclamações de alunos logo no começo do ano, na primeira semana do ano letivo, referentes, mais uma vez, à qualidade do transporte de alunos. Nós apresentamos esses casos aqui para que a prefeitura possa tomar providências para melhorar o serviço. Né? Sempre o objetivo é esse. A gente não faz política nem para um, nem para outro, não tem por que querer manchar a reputação nem de um, nem de outro. Aqui a gente não tem nenhum partido e aqui a gente separa muito bem a amizade do profissional. É necessário aos contribuintes uma prestação de serviço de qualidade, porque os contribuintes pagam impostos para isso. Então o mínimo que tem que se dar ao contribuinte, eu sou um cara que eu sou completamente contra prefeitura pagar festinha, pagar showzinho, pagar palquinho. Eu penso isso numa maneira em geral. Eu acho que toda administração tem que centrar seus esforços e os seus recursos para a excelência do serviço básico. Festa não é serviço básico.
festa é regalia. Mas enfim, não estou criticando quem dá a festa. Eu estou falando que eu penso assim. Então, por isso, eu não sirvo para ser um político. Porque se eu fosse político, eu seria por pouquíssimo tempo, porque eu tomaria medidas muito impopulares. Mas centraria os meus esforços nesse tipo de serviço. Então, nós apresentamos aqui para que a administração tome providências para melhorar esse serviço. Converse com seus profissionais do transporte para organizar o horário do serviço, para organizar o atendimento às pessoas, para organizar o cronograma do serviço, o tipo de veículo que é usado e também para cobrar da empresa que presta serviços, porque ela recebe da prefeitura para fornecer um serviço também de qualidade. Lembrando, recebe da prefeitura dinheiro que é nosso. A prefeitura, eu sempre digo, a prefeitura paga, mas é porque a prefeitura é a via pagadora. Porque o dinheiro, mais uma vez eu lembro, é nosso. Tá bom? Então vamos esperar. Está começando o ano, pode ser que não tenha encontrado ainda, né? Mudou a quantidade de alunos, né? Alguns alunos migraram de unidades escolares de uma para outra, mudou a quantidade de alunos, entraram novos alunos, alguns mudaram, enfim. Então vamos aguardar, a gente já está apresentando aqui a existência de alguns problemas que podem, acho que não vai ser nem necessário gastar dinheiro, na base da organização serem solucionados. Bom, gente. E para finalizar, nosso boletim do Covid-19. Nós tivemos na última semana uma certa estabilidade nos novos casos de Covid-19. Olha o trovão lá, né? Nas últimas semanas, 1, 2 casos, 3 casos assim, nos últimos dias, no interim de um boletim para o outro. Já nos últimos 2 dias, nós tivemos aí um pequeno avanço, uma pequena alta no diagnósticos de novos casos. De quarta-feira para cá foram 7 novos casos, conforme nós vamos ver aí. No boletim de quarta-feira era 2.320 casos contabilizados desde o começo da pandemia. 2.320 na quarta-feira. Hoje é sexta-feira, dia 10 de fevereiro, são 2.327 casos. Então são 6 casos ativos da doença, porque um já foi contabilizado, mas já estava ali no final, né, da doença, recebeu alta já, graças a Deus. E os outros 6 casos, graças a Deus, também são casos leves que estão em tratamento domiciliar. Mas vamos tomar cuidado, né, gente? Não vamos brincar com a sorte. Então são 2.327 casos de Covid confirmados desde o começo da pandemia, sendo 7 casos novos de quarta-feira para cá. 6 pessoas em tratamento domiciliar, 2.297 pessoas contraíram a doença, mas graças a Deus se recuperaram. E infelizmente nós temos o triste número de 24 mortes em decorrência da pandemia. Bom, gente, é isso. Desejo a você um excelente final de semana, que você fique com a santa paz de Deus, que você tenha muita saúde, muita sorte, muita fé. Um forte abraço e até a próxima.